Tá certo. Irmãos, hoje é a última mensagem a respeito da santificação do corpo. Lembra que nós temos estudado desde março do ano passado sobre santificação. Estamos chegando na reta final, viu? Então, desde março do ano passado, março de 2024, começamos a falar, mas falamos tanta coisa, Então, por exemplo, essa é a mensagem 38ª. Então, foram 38 mensagens e a gente vai fechar, se eu não me engano, com 41. Então, a gente está quase chegando lá, tá bom? Mas nós estamos falando sobre santificação e, no momento, nós estamos falando especificamente sobre a santificação do corpo. Nós começamos a falar sobre isso. Lembra que nós falamos na última mensagem sobre a importância da vestimenta cristã? O que nós temos falado são doutrinas bíblicas importantíssimas, mas muitas vezes esquecidas em muitas igrejas. Infelizmente, nos dias de hoje, raramente você encontra igreja que vai falar sobre vestimenta, que vai falar sobre tantas outras coisas que são extremamente importantes para a vida cristã, tá? Falamos a respeito, na última mensagem, falamos sobre a importância da vestimenta cristã, que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós vestimos. Chegamos a entender, usando o conceito de modéstia, modéstia e pudor na palavra de Deus. Chegamos a aprender que o cristão não deve usar roupas apertadas, vestidos curtos, mini-saias, biquínis e maiôs. Isso não pertence ao povo de Deus. Tá? Então assim, pastor, mas eu tenho visto irmãs postando, irmãs usando, não faz diferença. A Igreja Batista da Graça não usa. Tá? Então eu gostaria de deixar isso claro, coisas assim não glorificam a Deus. Aí talvez algumas pessoas vão pensar assim, pastor, mas se continuar pregando essas coisas, a igreja vai ficar vazia. Que fique vazia, mas vai ter pessoas ali querendo servir a Deus de todo o coração. Nós não estamos preocupados com números, nós não fazemos adequações para ganhar pessoas, nós não mudamos o nosso sistema bíblico para atrair pessoas. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E aqueles que vêm e permanecem com esse intuito, nós vamos servir a Deus juntos, amém? Então assim, nós precisamos, é muito importante que nós continuemos servindo a Deus. Opa, estou fazendo bagunça aqui. É muito importante que nós continuemos servindo a Deus, mas de forma que Ele queira, não da forma que nós queremos. Então falamos a respeito da vestimenta, são coisas importantes, Então infelizmente muitas pessoas acabam enfrentando disciplina na igreja por causa desses assuntos. Infelizmente, essa é outra prática esquecida em muitas igrejas, a disciplina na igreja, não é verdade? Tanto é que esse é um dos assuntos que nós vamos estar vendo, inclusive no próximo domingo. Porque eu quero dar um pano de fundo para os irmãos aqui do que nós vamos estar vendo a partir de agora, até para a gente finalizar. Então, hoje Aliás, eu coloquei 7/12 aqui, mas está errada a data, tá bom? Mas nós vamos estar vendo, então, pecados sexuais hoje. Depois nós vamos estar vendo repreensão e disciplina eclesiástica. Dia 21 nós vamos ter culto de Natal. E dia 28 nós vamos finalizar falando a respeito da glorificação do cristão, que é a santificação plena, onde nós estaremos lá no céu. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre a glória lá no céu, ok? Mas hoje, o assunto de hoje, então, é a imoralidade sexual. Por isso eu pedi para as crianças menores saírem. Os demais que estão aqui já têm aprendido sobre isso na escola, então eu creio que a melhor forma de aprender isso, essas coisas, não é somente na escola, mas de acordo com a palavra de Deus também. Abra lá sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 18 a 25. Reconheço, eu sei que esse é um assunto muito delicado pela época em que nós vivemos, e eu quero me ater somente ao que a Bíblia diz, e eu espero que cada um de nós abramos nossos corações para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo,
mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Oramos pedindo isso, e certamente o Senhor há de nos abençoar. Irmãos, para nós podermos entender bem o propósito e o plano de Deus, porque é sobre isso que essa é a base que nós vamos formar para hoje à noite. Mas pensa um pouco, quando se projeta alguma coisa, aquele projeto original, normalmente ele pode ser melhorado, não pode? Por exemplo, se você pegar o primeiro projeto da forma que... O primeiro projeto da aviação, por exemplo, você vai observar que os primeiros projetos não têm nada a ver com os aviões que nós temos hoje, correto? Automóveis, por exemplo, se você pega um projeto, um projeto bem antigo de algum automóvel, você vai observar que não tem nada a ver com o que nós temos hoje, né? Então tem poucas coisas em comum, mudou tudo. A questão de roupas também, modas, né? Tem a irmã Cléo ali que trabalha com moda, a irmã, né, tem se aprimorado e está estudando sobre isso, e ela, acho que melhor do que nós, poderia dizer para nós o quanto a moda muda de acordo com o tempo, né? Infelizmente, boa parte dessa moda não obedece aos critérios da palavra de Deus e acaba extrapolando, né? Mas o fato é que muda, não muda, Cléo? Projetos mudam, são melhorados ou aperfeiçoados, né? Se você pegar roupas, por exemplo, de 20, 30, 40 anos atrás, né, você observa as fotos antigas ali, e algumas roupas são até bem engraçadas, né, em comparação com as roupas de hoje. Mas, enfim, o que nós aprendemos com esse conceito? É que as coisas deste mundo são assim. Estão sempre em constante atualização, modernização e aperfeiçoamento, não é verdade? As coisas deste mundo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, porém, quando falamos dos projetos de Deus, nenhum deles precisa ser atualizado, ou modernizado, ou aperfeiçoado. Porque o autor das Escrituras é um projetista perfeito, totalmente sábio, que criou tudo conforme a sua santidade. Então, por isso nós confiamos na palavra de Deus como sendo a nossa única regra de fé e de prática. Porque a palavra de Deus, ela jamais poderá ser alterada, jamais poderá sequer ser atualizada, né? Não existe isso. Por quê? Porque o autor da palavra de Deus, o nosso Deus, ele é perfeito. Ele conhece todas as coisas. Então não se pode melhorar absolutamente nada do que Deus faz, porque tudo que Ele faz é perfeito, todo o projeto. E o texto que nós encontramos em Gênesis capítulo 2, não se trata apenas do padrão de Deus para o relacionamento, mas da origem do matrimônio e da família. E não importa o que a sociedade pense, o que as pessoas pensem, pessoas de repente pensem que a família pode ser atualizada, pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, mas de acordo com a palavra de Deus, o padrão não muda, ele não pode ser melhorado. Por quê? Porque é um padrão perfeito. O projeto de Deus, nós encontramos aqui o projeto de Deus para a instituição da família, do casamento da família. Não só isso, mas também o projeto de Deus para qualquer tipo de exercício da sexualidade humana. Esse é o projeto de Deus para qualquer tipo de exercício de atividade da sexualidade humana. Esse é o projeto de Deus, esse é o padrão de Deus. Agora, a questão que, tendo entendido esse padrão de Deus, você observou aqui, né, com relação a esse padrão, o que nós aprendemos? Algo que nós vamos entender aqui muito claramente é que tudo que se desvia do padrão de Deus é pecado.
Tudo o que se desvia do padrão de Deus é pecado. Por isso nós temos tantos pecados, diversos pecados. Por quê? Porque se desviaram dos padrões, do padrão de Deus, né? Então, com a compreensão bíblica correta desse padrão de Deus, é que nós podemos identificar quais são os pecados nessa área física, né? Os pecados mais comuns que nós enfrentamos hoje. Quaisquer pecados na área sexual podem ser identificados se compreendermos perfeitamente qual é o padrão de Deus para o relacionamento físico. Observou aqui algumas coisas a respeito do padrão original de Deus, que é esse texto em que nós lemos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus viu a necessidade do homem. Quem viu? Deus. Deus viu a necessidade do homem. Observou ali? Quem disse, não é bom que o homem esteja só? Foi Deus. Não foi o homem que disse assim, puxa, eu me sinto tão sozinho. Eu preciso de alguém. Eu quero alguém, eu preciso achar alguém, eu preciso encontrar alguém, porque eu estou carente, eu estou sozinho. Quem viu isso foi Deus. E nessa luta para encontrar alguém é que muitas pessoas acabam tendo seríssimos problemas de relacionamentos, porque se encontram em relacionamentos que não são da vontade de Deus. Então, a meu ver, eu não sei de você, mas eu acredito, eu creio piamente que é muito melhor nós esperarmos em Deus, buscar um relacionamento conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, o padrão dele é perfeito, o projeto dele é perfeito, o meu projeto é falho, o meu padrão é falho, a minha forma de enxergar as coisas é falha. Por muitas vezes pessoas têm buscado relacionamentos somente para suprir uma carência, outros para suprir a falta de alguém para, acredite ou não, pagar as suas contas, para dividir as contas da casa. Outros, porque precisam de uma arrumadeira de casa, precisam de uma cozinheira. E queridos, esse não é o padrão de Deus. Então eu acho muito melhor esperar em Deus. Então Deus viu a necessidade do homem. Foi Deus quem viu. Outra coisa que aprendemos aqui nesse texto é que Deus fez uma só mulher para Adão. Observou aqui? Quando Deus viu essa necessidade de Adão, o que Deus fez? Uma mulher. Tomou da sua costela, fez cair um pesado sono sobre Adão, tomou uma das suas costelas e daquela costela ele fez a mulher e trouxe-a a Adão. Quem entregou aquela mulher para Adão? O próprio Deus. O curioso isso que na sociedade que nós nos encontramos, eles dizem que você tem que experimentar vários relacionamentos para que você encontre o relacionamento ideal. Pecado isso. Por quê? Por que é pecado? Porque foge do padrão de Deus. Porque foge do padrão de Deus. Eu gostei ontem do pastor Almir lá na Igreja Maranata, ele pediu para os irmãos repetir. Eu acho essa frase muito importante para nós hoje à noite. Vamos repetir junto? Porque foge do padrão de Deus. Vamos lá? Porque foge do padrão de Deus. Ótimo, guarda essa frase, que nós vamos usar muito ela durante a mensagem, tá? Então, Deus fez uma só mulher para Adão. Esse conceito, de muitos anos para cá, ele tem sido um conceito banalizado. Banalizado. Não falo isso de coração, Deus é testemunha, o Senhor conhece o meu coração e eu não falo isso com orgulho nenhum. Pelo contrário, o que eu vou dizer, eu digo para a honra e a glória ser dada totalmente ao Senhor, porque Deus me deu para mim, para minha esposa, uma graça sem igual. Deus deu para mim e para minha esposa a graça, a misericórdia, a proteção e a convicção de dar o primeiro beijo no altar do casamento. E essa é uma atitude que, se eu pudesse, eu colocaria isso na cabeça de cada jovem, porque não existe coisa mais maravilhosa de experimentar o beijo de uma mulher amada pela primeira vez com a aliança no dedo. Isso é maravilhoso. Sequer nós seguramos as mãos durante o nosso período de namoro. Pastor, mas que brega. Não, porque eu me conheço e ela se conhecia a si mesma. Então, para evitar maiores problemas, desde o nosso primeiro dia de namoro, nós determinamos, nós não vamos nos tocar. Irmãos, foi tudo novidade.
Deixa eu parar de falar, porque daqui a pouco meus olhos vão começar a brilhar aqui. Eu não tenho descrição para isso. Não tem descrição. Então, sempre que eu converso com jovens, eu dou esse testemunho e eu mostro para eles a importância de esperar em Deus, de sequer segurar nas mãos, porque aquele que segura nas mãos, ele vai querer outras coisas. Vai querer. A nossa carne é assim. Nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus fala sobre nós. A Bíblia, ela traça o raio-x do ser humano e ela diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Não, pastor, mas eu me conheço. Não, você não se conhece. Não, pastor, mas eu tenho convicções, eu consigo segurar na mão e não passar disso. Consegue nada. Não consegue. Não dá. Se algum homem consegue segurar na mão de uma mulher sem, com o passar do tempo, ir adquirindo segundas intenções, existe um problema sério ali que precisa de tratamento bíblico. Porque esse não é o natural. Não é isso que acontece. Então o Senhor, ele trouxe uma mulher para Adão. Aí esse testemunho, às vezes, quando eu mencionei, por exemplo, uma das vezes que eu mencionei sobre isso, já mencionei sobre isso em diversos lugares e um desses lugares foi no meu trabalho. As pessoas perguntam, como que é o relacionamento do crente, do cristão, do evangélico, né, como eles dizem. E aí eu mencionei para eles, eu dei esse testemunho e aí as pessoas dizem assim, algumas pessoas já disseram assim, mas como que você vai saber se ela beija bem se você não beijá-la antes do casamento? E aí a minha resposta é a seguinte, eu não estou me casando por causa do beijo, eu estou me casando porque eu quero servir a Deus junto com uma outra serva que também tem o desejo de servir a Deus. Não é por causa do beijo, não é por causa do corpo, nada a ver, nada a ver. Se fosse por causa do beijo, então se acontecesse algum desastre ou alguma coisa no qual ela não poderia mais me beijar, ou não pudesse mais ter relações, isso faria com que eu caísse em adultério. Se tivesse me casado somente com a intenção de ter relações. E é o que muitas vezes acontece. De repente acontece um acidente, a pessoa fica acamada, e aí o outro, o que faz? Abandona. Por quê? Porque se juntaram somente por relacionamento físico. E a palavra de Deus diz que, embora isso faça parte do relacionamento, não é só nisso que se baseia o padrão de Deus. Outra coisa que aprendemos aqui é que Deus projetou e padronizou o casamento. O Senhor trouxe-a a Adão. E aí observou ali o que foi dito ali no versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o padrão do casamento. Deixará o homem, o pai e a mãe. E eu dou graças a Deus, porque eu pude me casar, né, e deixar a casa do pai e da mãe. Eu sei que muitos filhos, por necessidades, têm que morar junto com o pai, com a mãe, com o sogro ou com a sogra, mas isso não é o ideal. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e formarão uma família, uma outra família. E outra coisa que aprendemos é que, no casal, a nudez é pura dentro do casamento. Versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Portanto, irmãos e irmãs, não se envergonhem do seu cônjuge, não se envergonhem dele, porque dentro do casamento, dentro do matrimônio, a nudez é pura. É pura. O único ambiente onde um homem e uma mulher podem expor os seus corpos um ao outro é dentro do matrimônio. Se você olhar, e nós vamos observar depois, não precisa abrir agora, mas em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5, diz ali que o corpo do marido pertence à esposa. O corpo da esposa pertence ao marido. E diz ali o texto que um não pode negar-se ao outro, a não ser que seja consensual, com consenso dos dois, por questões de saúde, ou por um tempo de oração e jejum, ou coisas assim. Mas deve haver um consenso. Por quê? O meu corpo pertence a Deus e à minha esposa, e o corpo dela pertence a Deus e ao seu esposo. Esse é o padrão da palavra de Deus. Então, tendo tudo isso em mente com relação ao padrão de Deus para o relacionamento, nós aprendemos uma verdade muito importante.
O projeto original de Deus para um relacionamento é um homem e uma mulher. Precisa repetir isso? Um homem e uma mulher. Então observa, porque cada palavra, cada trecho dessa frase é importante, tá? Um homem e uma mulher unem-se em uma aliança vitalícia, válida até a morte, por meio do matrimônio. Tornam-se uma só carne e dão origem a uma família. Esse é o padrão original de Deus. É o padrão original. Mas o pecado entrou no mundo. Se você ler capítulo 3, você vai observar isso. O pecado entrou no mundo e uma das áreas que o pecado afetou é justamente a área sexual. Tanto é que o que acontece, se você ler o capítulo 3, você vai observar que assim que o homem e a mulher desobedecem à ordem de Deus, então o pecado entra no mundo, o Senhor ele cobra de Adão. Adão, onde estás? Aí Adão diz, Senhor, eu ouvi a sua voz soar no jardim e eu me escondi, porque eu senti medo, porque eu estava nu. A partir daquele momento em diante, Adão passou a sentir vergonha da sua nudez. Agora, quem havia no jardim? Quem estava no jardim? Ele e sua esposa. Sentiu vergonha da própria esposa? Sim, porque o pecado deturpou o relacionamento de ambos. O pecado atrapalhou tudo, saiu fora do projeto original de Deus. E aí eles passaram a sentir vergonha. E aí então, depois que o Senhor diz várias coisas ali, dando sentenças de juízo, aí o que o Senhor faz? Ele cobre as vergonhas deles, fazendo túnicas de peles, cobrindo as suas vergonhas, a sua nudez. Ué, mas haviam só o homem e a mulher no jardim? Sim, mas o pecado atrapalhou o relacionamento de ambos. O pecado deturpou a forma do marido enxergar a mulher nua, a forma da mulher enxergar o marido nu. O pecado deturpou tudo isso. E é isso que acontece, porque saiu fora do padrão de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é retornar a esse padrão. Quando Jesus nos salva, Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de retornarmos a esse padrão original. Retornarmos a esse padrão. Então, aqueles que são salvos de verdade, eles desejam servir a Deus nesse padrão original, nesse molde aqui. Esse padrão não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado, ele não pode, de forma alguma, ter nenhuma melhoria nele, porque esse é o padrão perfeito. É a forma como Deus projetou as coisas. E o nosso Deus, ele é absolutamente perfeito. Tendo entendido isso, o que nós encontramos é outra verdade. Os pecados sexuais que existem nascem da rejeição do padrão de Deus. Consegue entender isso agora? Uma vez que nós estabelecemos aqui, biblicamente, o padrão de Deus, original e absoluto, que não pode ser alterado, não pode ser melhorado, então esse é o padrão de Deus. O que sai fora desse padrão é o pecado, é pecado. Então todos os pecados na área física, na área sexual, é porque nascem, porque foi rejeitado esse padrão de Deus. Foi rejeitado. E nós vivemos uma época, infelizmente, uma época muito difícil, e se eu puder usar a palavra bizarra, porque muitas coisas que têm acontecido no nosso mundo são bizarras, são bizarrices, em comparação com o que a palavra de Deus nos apresenta. Mas nós vivemos essa época onde cada vez mais tem surgido diversos tipos de pecados e nomenclaturas relacionadas a esses pecados físicos, pecados imorais. E, irmãos, num culto nós não podemos analisar cada um desses pecados, são muitos, a lista é enorme. Mas o que nós vamos fazer é compreender, quando o padrão de Deus é rejeitado, quais pecados surgem? Quando se despreza o padrão de Deus, esse padrão de Deus. Então, alguns principais pecados, eu acredito que muitos dos outros, eles partem desses pecados que nós vamos olhar hoje. Então, eu creio que esses são os principais
os principais pecados, né, quando se rejeita esse padrão de Deus. E um desses pecados é a fornicação. O que é a fornicação? Relação física entre solteiros. É ou não é um pecado comum para os nossos dias? Claro. No mês de dezembro, vou estar com eu e minha esposa, nós vamos estar comemorando 18 anos de casado. Nesses 18 anos, lá na época do nosso namoro, já tinha gente que criticava e nos chamava de retrógrados, atrasados, né, de bobos. Agora, se há 18 anos atrás já falavam isso, o que diremos com relação a hoje, 18 anos depois? Eu acredito, né, a irmã, 50 anos de casado não é para qualquer um, graça de Deus, né, graça do Senhor. Mas eu acredito que há 50 anos atrás, a visão que se tinha, não é que era algo comum o relacionamento físico, mas a visão que se tinha era algo totalmente diferente da visão que se tem hoje. Não é verdade? Antigamente tinha-se mais respeito, né, quando uma mulher se casava donzela, ela era admirada antigamente. Hoje não, ela é criticada. Quando eu digo donzela, né, os irmãos sabem, né? Quando uma moça ou um jovem se casam virgem, né? Hoje eles são criticados. Namorava com o pai na sala, né? Em muitos lugares tinha do lado da porta, eu já vi, né, em casas de zona rural muitas vezes, do lado da casa tinha um buraco na porta, a moça ficava do lado de dentro da casa e o rapaz do lado de fora, e eles conversavam por aquele buraquinho. Quantos aqui já viram isso? Tinha lugares que era assim. Consequência disso, eles se casavam virgens. Abre lá comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, muitos textos eu não coloquei aqui porque eu quero que os irmãos abram a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. E de repente você queira anotar esses versículos para estudar de uma forma melhor depois, ou até mesmo trazer esses versículos para conversar e para a gente poder discutir um pouco. Tá? Mas olha o que diz lá na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 5. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Quando ele fala sobre vaso, possuir o seu vaso, ele está falando sobre o corpo. O contexto nos mostra que ele está falando sobre o corpo, que cada um saiba possuir, manter o seu corpo em santificação e honra. Tá? Então ele diz ali que essas coisas são coisas dos gentios, não do povo de Deus. Então, relacionamento físico entre solteiros, isso é coisa dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Fornicação é qualquer prática física, qualquer prática sexual entre pessoas que não são casadas, entre solteiros. A sociedade diz, mas eles se amam, mas eles se respeitam, mas ele faz muito bem para ela faz muito bem para ele. Não importa. O padrão bíblico é que é pecado. Relacionamento físico entre solteiros é pecado. É pecado. Então, não importa quantos anos, né, fazem e que estão juntos e tal. É pecado. Agora, o interessante, o importante, eu vou frisar muito bem isso, é que o Senhor dá a oportunidade para qualquer pessoa retornar ao padrão de Deus. Hoje se fala muito sobre o contrato de união estável. Já ouviu isso? Contrato de união estável é um documento que declara que eles vivem juntos como se fossem casados. Não existe um compromisso público como existe no casamento, nem existe uma aprovação de Deus e da igreja, como há numa cerimônia, como há num casamento, seja casamento no civil, civil com religioso e etc.
Casamento civil, você tem ali testemunhas, você tem Deus envolvido, você tem tanta coisa bonita junto, mas no contrato de união estável não tem. O contrato de união estável, ele está dizendo assim, olha, nós queremos fazer um contrato só para poder oficializar o nosso ajuntamento, mas sem casamento. E esse não é o padrão de Deus. O relacionamento físico é uma dádiva de Deus para ser desfrutado com alegria dentro do compromisso do casamento. De acordo com o padrão de Deus, aqueles que se relacionam fisicamente fora do matrimônio ou sem o matrimônio estão desonrando e oferecendo, desonrando e ofendendo a santidade de Deus. Por isso que o normal de se acontecer é que quando o cristão se converte ao Senhor, ele começa a aprender as verdades da palavra de Deus e entre essas verdades nós temos esse padrão de Deus. E aí o que ele deseja? Retornar para esse padrão. E é aí que muitos cristãos, eles correm, se trabalham, labutam para se encaixarem, para colocarem as suas vidas debaixo desse padrão de Deus. E é tão maravilhoso quando nós vemos isso acontecendo, não é verdade? O pastor Leonilson deu um testemunho aqui, não deu? De um casal lá. O pastor Leonilson disse, né, que um casal da sua igreja, eles chegaram a entender a necessidade disso, sem pressão, sem determinação, eles simplesmente disseram, pastor, nós vamos fazer o certo. E foram lá e fizeram o certo. Se submeteram ao matrimônio. Isso é maravilhoso, isso é louvável. Isso é maravilhoso. Então, quando você ouvir, se você ouvir de alguém que faz coisas assim, agradeça a Deus, porque ainda há pessoas que fazem isso. Então, esse é o correto, é o padrão de Deus. Então, fugir da fornicação. Segunda coisa que aprendemos, né, como resultado da rejeição do padrão de Deus, é o adultério. O que é o adultério? Relação física fora do casamento. Relacionamento físico fora do casamento. Agora, eu quero voltar novamente para o nosso padrão. Lembra o padrão de Deus? Um homem e uma mulher unem-se em uma aliança vitalícia. Vitalícia. Isso significa que o padrão de Deus para o casamento é até que a morte os separe. É uma união vitalícia. Até a morte. Então, em Deuteronômio 24, nós encontramos ali o fato de Moisés ter permitido a possibilidade de um homem despedir a sua mulher em casos de imoralidade. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina algo em Mateus capítulo 19, convido você a abrir lá em Mateus 19, versículos 1 a 9, Jesus nos ensina, olha só o que Jesus diz. E aconteceu que, Mateus 19, e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grande multidão e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar ou despedir ou se separar da sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Olha Jesus voltando ao padrão de Deus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, viu lá, ó, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, olha o projeto de Deus, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, despedir, se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério.
O que nós encontramos aqui então? O Senhor Jesus Cristo explicando que só foi permitido lá em Deuteronômio 24 por causa da dureza dos corações. Por que dureza dos corações? Porque nesse padrão de Deus deve ser envolvido ali a santidade, o perdão. Quando um homem fere os sentimentos da mulher ou a mulher do homem, de repente acontece um adultério ali, o que deve reinar é o arrependimento e o perdão. Arrependimento daquele que caiu em adultério e o perdão daquele que foi ofendido. Mas, infelizmente, corações se endurecem. E aí, por causa da dureza dos corações, existe a possibilidade do divórcio. Mas, no princípio, não era assim. Isso não fazia parte dos planos de Deus. Mas é uma permissão de Deus. Só que, ele diz ali, não sendo por causa de fornicação. Enquanto algumas pessoas acreditam que a fornicação significa qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer tipo. Então, enquanto algumas pessoas acreditam que se acontecer um adultério dentro do matrimônio, aquela pessoa que foi ofendida, ela tem a opção de se casar novamente. Só que o que nós encontramos nesse padrão de Jesus é que o casamento ele é vitalício até a morte, e o fato de ter havido um adultério, pode haver uma possibilidade de divórcio, mas não de casamento, não de um novo casamento. Então, Jesus ele diz ali, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. E aqui nos traz uma outra verdade. Não se pode acontecer um divórcio simplesmente porque a mulher queimou o arroz, ou porque o marido é desatento, ou porque existe uma, como se diz, né, hoje é popularmente, incompatibilidade de gênios. Pastor, nós vamos divorciar porque incompatibilidade de gênios. Não, isso não é motivo para divórcio, de acordo com a Bíblia. O motivo para divórcio é fornicação e quando não há arrependimento. Esse é o motivo para divórcio. Na verdade, essa é a permissão de Deus para o divórcio. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ensina ali que essa permissão não dá liberdade para um outro casamento. Tanto é que, se essa fosse uma condição, uma possibilidade, se isso abrisse uma possibilidade para um novo casamento, isso seria algo importante a ser mencionado pela palavra de Deus. Só que o que nós encontramos, Marcos, por exemplo, quando ele vai mencionar sobre isso, ele diz, e ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Ele não menciona nenhuma condição, nenhuma cláusula. E o interessante é que Lucas também não. Porque Lucas ele diz, qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, mesmo que o homem seja solteiro, se ele se casa como divorciada, é adultério. E vice-versa, se a mulher for solteira e ela se casa com um divorciado, é adultério. Está vendo o padrão de Deus? Então não existe uma cláusula. Pastor, eu vou casar de novo porque a Bíblia diz que a pessoa, eu fui traída e eu vou casar de novo porque a Bíblia diz que eu posso. Não diz. A única coisa que a Bíblia diz, no caso de imoralidade, é que existe a possibilidade do divórcio, mas não do segundo casamento. Não existe essa possibilidade. Aí você pensa assim, pastor, mas e aí? O mundo está de mal a pior. Pessoas vão chegar já num segundo casamento, terceiro, quarto. Sim, é uma realidade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desprezar esses novos irmãos em Cristo? Não. Nós vamos recebê-los no seio da igreja, nós vamos recebê-los aqui em nosso meio, nós vamos permitir que eles estejam aqui, mas haverá restrições. Haverão algumas restrições. Por quê? Fugiram do padrão de Deus. E esse padrão de Deus, ele não é somente para cristão, é para incrédulo também. É para incrédulo.
Só que nós temos duas questões importantes. A primeira é, quando dois cristãos se divorciam e casam de novo, tendo conhecimento disso, é muito mais grave. É muito mais grave. Isso é passível de exclusão na igreja. Porém, quando duas pessoas não salvas se encontram nessa condição, e aí, infelizmente, na sua ignorância, e depois eles vêm até Jesus e são salvos, eu acho que é um pouco complicado chegar e dizer, olha, vocês têm que largar e voltar para sua esposa, primeira esposa, ou para o seu primeiro marido. É meio complicado isso, porque há casos que realmente são complicados. Então, o que nós consideramos? Essas pessoas chegaram a Cristo dessa forma. Eram ignorantes quanto à palavra de Deus. Vão ser aceitos? Sim, mas vão haver restrições. Entende? Por quê? Porque foge do padrão de Deus. Então, esse é o padrão de Deus. Entende? Terceiro resultado da rejeição desse padrão de Deus é o homossexualismo. Esse é o terceiro, um outro resultado da rejeição, que é o relacionamento físico com pessoas do mesmo sexo. Né? A Bíblia é clara. Relacionamento homoafetivo é uma abominação diante de Deus. É abominável. E quando a palavra de Deus diz que é abominável, é algo mais intenso do que simplesmente odiável. Levítico, se você puder abrir lá, por favor. Levítico, lá no Antigo Testamento. Perdão, eu coloquei até aqui na tela para a gente poder poupar tempo. Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. A nossa sociedade tenta mudar esse padrão de Deus. O nosso governo tenta mudar esse padrão de Deus. Líderes mundiais tentam mudar esse padrão. E tem até mesmo líderes religiosos rejeitando esse padrão de Deus, aceitando em suas igrejas relacionamentos homoafetivos. E isso não muda a verdade de que é abominável. Abre, por favor, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, se você quiser gravar esse versículo, muito importante. Romanos 1, 26 e 27, a Bíblia diz assim: por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é a natureza? Mulher com homem, homem com mulher. E aí ele diz, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, né? Como assim o uso natural da mulher? Homem com mulher. Né? Então, no versículo 26 ele fala sobre a mulher, e no versículo 27 ele fala sobre o homem. Mulher que infelizmente, né, se relaciona com mulher, e homem que se relaciona com homem. Aí diz ali, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E aí, se você quiser ler todo o capítulo, ele vai falar muito a respeito disso, que como eles querem viver no pecado, Deus os entregou, Deus os abandonou na sua sensualidade, para desonrarem os seus corpos entre si. Mas não é que o Senhor permitiu. O Senhor os abandonou nos seus pecados, porque eles não querem arrependimento. E um dia eles vão colher o fruto dos seus pecados. Anda um pouquinho mais adiante no próximo livro, em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Essa palavra efeminado, ela significa homossexual passivo. Nem os sodomitas, essa palavra sodomita significa homossexual ativo. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, observa aqui a lista daqueles que não vão entrar no céu.
Dentre eles nós temos os homossexuais. Então nós concluímos que todas as ideologias de gênero, transição de gênero, troca de gênero, tudo que diz respeito à comunidade, e digo isso com todo respeito, mas tudo que diz respeito à comunidade LGBTQI, APYJ, e pode colocar qualquer tipo de letra depois. Aí, como não sabiam mais o que iria surgir, colocaram um mais. Sabe por quê? LGBTQI+. Cada letrinha dessa sigla significa, né, tem um nome, significa uma classe de pessoas. E aí, para aquelas que ainda hão de surgir, colocaram um mais. Por quê? Porque não tem limite o pecado do ser humano. Então não importa, mas tem amor envolvido. A sociedade vê isso como lindo. Nosso governo, pessoas dentro do governo, têm trabalhado para legitimizar isso cada vez mais. A Bíblia diz que é abominação. E nós nem vamos mencionar aqui também, além desse, algo que nos lembra também, além de pessoas se relacionarem, né, do mesmo gênero se relacionarem, nós temos também pessoas que, infelizmente, até mesmo um tipo de relacionamento muito estranho. Levítico 18, 23. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Está vendo até que ponto chega a maldade do ser humano? Por isso a palavra de Deus é a verdade. Então, amados, isso é pecado. E para a gente finalizar, se você tiver um pouquinho de paciência, 10 minutinhos a gente tenta terminar aqui. Sei que o nosso horário já passou, mas esse é o último ponto, que é extremamente importante, porque esse é o mais comum. O mais comum. Como resultado da rejeição do padrão de Deus, existe também o autoprazer, que é a prática da autossatisfação sexual. 1 Coríntios capítulo 7, e esse eu creio que é o último texto que nós vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Obviamente ele está falando solteiros, agora ele vai falar sobre a importância do casamento. Mas por causa da fornicação, imoralidade sexual, qualquer tipo de pecado nessa área, cada um tem a sua própria mulher, esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência é cordialidade, respeito, benignidade, respeito mútuo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência é quando alguém não consegue se segurar, alguém que não consegue se conter. Ele diz aqui a respeito da importância do marido ter uma esposa e a esposa ter um marido. E aí ele diz aqui a respeito da importância de um não privar-se ao outro. Por quê? Porque conforme ele diz no versículo 4, claramente, o meu corpo pertence à minha esposa e a Deus. O corpo da minha esposa pertence a Deus e ao marido. Eu não posso privar o meu corpo dela. Eu não posso negar-me a ela. E ela não pode negar-se a mim fisicamente. A não ser que haja um consentimento, consenso. Meu bem, eu estou doente, não estou bem. E o marido vai entender isso. Por quê? Porque ele ama. Da mesma sorte, o marido, meu bem, eu preciso de você. E a esposa vai entender isso. Por quê? Porque ela ama. Se não acontecer dessa forma, o que acontece? Satanás tenta pela incontinência.
E é por causa dessa incontinência que existem muitas vezes adultérios, fornicações, de diversos tipos, inclusive a prática da autossatisfação. Então veja que o texto bíblico é claro, o que foge desse padrão torna-se pecado. Esse pecado da autossatisfação, infelizmente, muitos jovens estão aprisionados nesse campo tão terrível, viciados na pornografia, viciados na autossatisfação. Por quê? Por causa do uso precoce do celular. Hoje criancinhas já têm celular. E sem monitoramento. Jovens, adolescentes já têm um celular e sem monitoramento. Não, mas eu preciso respeitar a privacidade dele. Que privacidade? Deixa eu te contar uma coisa. O seu filho, neto, ele está debaixo do seu teto? Então não existe privacidade. Não existe privacidade nessa área. Então monitore o que seu filho, o que o seu neto anda vendo. Por quê? Na maioria das vezes isso começa precocemente. Acesso à internet, sem monitoramento. O autoprazer é uma forma de alguém usar o corpo para dar prazer a si mesmo, gerando fantasias na sua mente, o que faz com que a pessoa manipule o seu próprio corpo sozinho, sem o seu cônjuge. Muitas vezes, pessoas casadas têm caído nesse pecado, estão viciadas nesse pecado. E muitas vezes usam esse pecado como válvula de escape. Os cônjuges brigaram, ele acha nisso um escape. Existe uma certa privação no lar, de um com o outro, busca como escape. Mas isso é um pecado grave. Existe um grande abismo entre a psicologia do mundo e os padrões de Deus. A sociedade contemporânea, ela banaliza a sexualidade, encorajando isso, como uma forma de autoconhecimento. Deixa o menino, a menina, eles precisam conhecer o seu próprio corpo. Não, é pecado. É pecado. Até mesmo crianças com 9 e 10 anos de idade são estimuladas a isso. Mas a Bíblia nos apresenta o fato de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que qualquer tipo de sentimento sensual que possamos sentir deve ser causado tão somente dentro do casamento, entre um homem e uma mulher que se amam e que buscam a vontade de Deus para as suas vidas. Irmãos, a sociedade é terrível. Terrível. Infelizmente, a sociedade banaliza isso. Falando a respeito do casamento, voltando à questão do casamento, se você pesquisar, aqui no Brasil, no ano de 2023, de acordo com o censo, aconteceram 940.800 casamentos, mas também aconteceram 440.800 divórcios. Isso representa uma porcentagem de 46,9% de divórcios. O que significa também que a cada 2 casamentos registrados aconteceu um divórcio. Para cada 2 casamentos, um divórcio. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Então a sociedade banaliza isso. O pecado da autossatisfação, ele vem abraçadinho com o pecado da pornografia. Você ficaria chocado de quantos cristãos hoje estão viciados na pornografia. Por causa de vícios, imagens abomináveis. Enfim, conclusão para a gente terminar. Nós poderíamos orar tantos outros pecados, mas eu creio que esses são os principais. Outros pecados partem desses. Deus criou o ser humano e colocou esses desejos dentro de nós. São desejos que Deus colocou dentro de nós. Mas esses desejos, na área física, na área sexual, esse desejo dentro do padrão de Deus, devem ser estimulados e saciados na idade certa, no momento certo, no ambiente certo, com a pessoa certa e dentro do casamento. Infelizmente, muitos cristãos precisam voltar
a esse padrão de Deus. Muitos cristãos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, muitos precisam voltar a esse padrão. Muitos desses estão viciados em pecados de imoralidade. E, irmãos, o que eu quero dizer é, nós estamos aqui para ajudar, não para criticar, não para zombar, não para julgar, mas para ajudar com a palavra de Deus, aquele que quer. Porque a própria palavra diz em João 8,32, quem sabe fala comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nós aprendemos como conclusão é que a verdade não somente condena o pecado, ok, ela condena, mas ela também liberta o pecador, amém? Muitas pessoas estão viciadas na pornografia, muitas pessoas estão se envolvendo em relacionamentos ilícitos, mas a palavra de Deus diz que, havendo arrependimento e retorno para esse padrão, o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos honra, Ele nos leva a um lugar dentro da sua vontade, para que possamos gozar das bênçãos de Deus, gozar do perdão do Senhor, poder orar e ser ouvido, poder clamar a Deus e Deus responder. Mas para que isso aconteça, é necessário que retornemos a esse padrão de Deus. Então, que Deus ajude, esse é o padrão de Deus. E é esse padrão que nós vamos defender, custe o que custar. É difícil, nem sempre vai ser fácil, mas é o padrão que nós vamos defender. Enquanto muitas igrejas nem falam sobre esse padrão de Deus, nós falamos. E se você observou as mensagens de lá para cá, do começo até aqui, elas foram progressivas. Então, o que nós estamos aprendendo hoje na palavra de Deus é o auge da santificação do corpo. Essa é a última mensagem. Diante disso, como está a santificação do seu corpo? Um homem e uma mulher unem-se em uma aliança vitalícia, válida até a morte, por meio do matrimônio, tornam-se uma só carne e dão origem a uma família. Esse é o padrão de Deus, e o padrão dele é perfeito. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar?